Somos Lagoinha TV e é uma honra chegar nesse momento aqui com você. Eu queria pedir esse espaço para entrar aí na sua casa e poder liberar essa palavra de vida sobre a sua vida a partir de agora. Então eu queria que você nos desse alguns minutos aí do seu dia, esse tempo agora, e você pudesse estar chamando família, amigos, colegas, para que a gente possa compartilhar junto uma porção dos céus sobre a sua vida. Tá começando Lagoinha TV. Fica com a gente a partir de agora. Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
braços é o meu descanso. Em teus 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 braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, oh Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Só em teus braços, em teus braços é o nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Então, aconteceu nessa última sexta-feira, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, na Nova Marabá, um culto muito especial para as mulheres. A palavra de Deus diz para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Então, esse culto foi muito especial, porque trouxe muito conhecimento acerca da nossa saúde, tanto mental, física, quanto espiritual. Então, eu gostaria que você acompanhasse os melhores momentos desse tempo e que você recebesse cada palavra que vai ser ministrada. E o interessante é que a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Você não vai estar bem só porque não tem uma doença física ali revelada ou uma enfermidade, né? Você vai estar bem se você estiver em um completo estado físico, mental e social. 1 Coríntios 6, 19 e 20, para me ler para vocês, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Eu acho lindo que a nossa criação é para glorificar a Deus. E como cristã, às vezes nós temos uma ideia que glorificar a Deus é serviço. Meu Deus, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que servir, eu tenho que servir, eu tenho que servir. E a gente entra no ativismo e não. A palavra de Deus é bem clara, a gente tem que glorificar a Deus com tudo, inclusive com o nosso corpo. Porque nós fomos feitas de corpo, alma e espírito, porque Deus quis. Então, do jeito que a gente cuida do espírito, a gente tem que cuidar da alma e a gente tem que cuidar do corpo também.
né? Isso é muito importante você entender, porque tudo na nossa vida começa aqui, na nossa mente, no nosso entendimento, né? Então, assim, como é que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Quando eu tenho um cuidado de uma maneira integral, né? Não adianta eu cuidar de uma área e eu não cuidar da outra. Não adianta eu cuidar de uma área e eu não cuidar da outra. Então, eu glorifico a Deus quando eu cuido do meu corpo da maneira certa, né? Por exemplo, até a palavra de Deus diz que gula é pecado. Então, eu cuido da maneira certa, né? O que eu estou colocando ali no meu corpo? Os tantos de remédios, às vezes até sem receita que eu estou usando, né? Eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo, com as práticas, né? Com aquilo que é essencial. E para me dar entrada à pergunta, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos impulsos, né? Impulsos em várias áreas da nossa vida gera vários problemas. Então, agora eu queria começar falando da mente, né? Eu vou começar com a Adriana falando da mente, porque a palavra de Deus diz que quando a nossa mente é renovada, nós podemos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a minha mente é renovada. A partir dessa renovação da mente, eu posso viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente está vivendo um tempo que não tem sido fácil. Glória a Deus que você está aí. Glória a Deus. Mas hoje eu estava fazendo uma pesquisa no meu Instagram, no direct, o tanto de mensagem que eu tenho de mulheres confessando que estão com pânico, com medo, pedindo oração. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu queria tanto ir, mas eu não consigo sair da porta da minha casa. Eu não deixo mais ninguém tocar em mim. Eu estou em pânico. Eu acho que tem hora que eu estou achando que eu estou ficando doida. E eu comecei a fazer uma pesquisa e eu não consegui terminar. Porque quem é da igreja fala assim, pastora, a senhora demora a responder o WhatsApp. É porque às vezes eu levanto e tem 350 mensagens para responder, né? E eu tenho casa, eu tenho família, mas eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um dia, mas eu respondo. E às vezes eu oro por todo mundo, assim, de um bolo, mas a pastora responde. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é na nossa mente. Salmo 73, 26 vai dizer assim, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo que sempre preciso. Quando o salmista fala isso, ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, ele está falando uma possibilidade. A sua mente pode se enfraquecer. O seu corpo pode se enfraquecer. Só que você vê que ele já fala de uma prevenção, mas nesse momento eu estou bem no Senhor. Então, ainda que enfraqueça, o Senhor vai me fortalecer. Mas é todo dia que você está bem? Né? Então, eu queria, Adriana, que a gente começasse pela mente, né? É possível a mente enfraquecer? O que você tem percebido nesse tempo? A respeito da mente, a respeito dos pensamentos. Porque você atende pessoas lá e elas já chegam com um pensamento, né? Mesmo tem aquelas também que tentam ser duras, né? Na verdade, a mente é responsável pelos nossos pensamentos, né? Se a gente falar assim de mente, mas a gente vai falar de memória, de cérebro, né? Do que a gente vai armazenando ali, que é responsável, na verdade, por tudo isso que acontece. E os pensamentos, eles geram o que em nós? Emoções. A partir do momento que eu penso, eu sinto. E eu acabo sendo conduzida pelas minhas emoções, né? E quando a emoção vem, né? Quando é uma emoção assim, de raiva, de ódio, né? Que eu me enfureço e eu quero agir por esse impulso, isso atrapalha as minhas relações, isso ali, a doutora pode falar, né? Aumenta o cortisol, aí aumenta tudo, desregula tudo no organismo, afeta o nosso biológico, né? Existem algumas doenças psicossomáticas que vêm justamente daí, né? Eu estou sofrendo fisicamente falando, mas por conta dos meus pensamentos e das minhas emoções negativas. E aí eu vou ao médico, trato. Você está tomando medicamento direitinho? Estou tomando, mas não está resolvendo. E aí a gente vai perceber que o biológico está sendo secundário e o principal ali é o emocional que está
desajustado, está disfuncional, né? Pode acontecer também ao contrário de um problema biológico afetar as emoções, né? Sintomas depressivos, mas a nossa mente, nossos pensamentos são responsáveis por a gente ter uma vida saudável ou não. Quando a pastora colocou do conceito de saúde, da Organização Mundial da Saúde, que vem dizer que a saúde é um estado de completo bem-estar, isso aí é uma coisa que a gente tem que analisar, porque às vezes a pessoa não está completamente bem em todas as áreas, às vezes ela tem umas dificuldades, mas ela consegue lidar bem com isso, e é isso que é o saudável, né? Não é, às vezes, eu tenho problemas, mas eu consigo lidar bem com os problemas. Às vezes eu sofro de uma doença crônica, mas vivo super bem com aquilo, porque o meu emocional, ele está regulado, eu estou bem comigo mesma, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu passei pela fase da aceitação, porque quando eu fico negando as coisas, isso gera mais sofrimento, né? Eu acredito que depois a doutora pode falar também, né? Uma pessoa que desenvolve uma patologia e não aceita, não trata de forma adequada, ela nunca vai ser saudável, ela sempre vai ser uma pessoa adoecida. Então, quer dizer, aceitar é acreditar que então não tem mais jeito, eu estou doente mesmo, eu vou ficar assim para sempre. Não. O primeiro ponto para eu buscar uma melhoria, um crescimento, uma cura, é aceitar o problema. Aceitar no sentido, eu tenho um problema. Aí eu lembro, né, de Jesus quando perguntou, eu acho que era para o cego, né? O que tu queres? Eu quero ver. Então, primeira coisa, ele reconheceu que ele era cego. Senhor, eu quero ver. Então, aí o Senhor fez um milagre na vida dele. Não foi assim? Então, assim, a primeira coisa é reconhecer que eu tenho a limitação, que eu tenho a dificuldade, que eu preciso enfrentar. E aí, a partir daí, é a evolução, é o desenvolvimento. Isso pode ser na minha vida, na minha saúde biológica, e pode ser no meu desenvolvimento pessoal. De repente, eu tenho muitas limitações que eu não reconheço que eu tenho, e isso dificulta meu crescimento, meu desenvolvimento. Eu falo pessoalmente de mim mesma, que eu tenho desenvolvido muitas coisas na minha vida a partir do reconhecimento de algumas limitações. O que eu preciso fazer para melhorar nisso, nesse aspecto? E aí, também reconhecer as habilidades. A gente precisa se reconhecer. E isso tudo está aqui, ó, na nossa mente. São os pensamentos que eu tenho de mim mesmo, que eu tenho do mundo e que eu tenho do outro. E, às vezes, esses pensamentos eles são distorcidos. Eles não são reais, eles são uma fantasia. A diferença é que o nosso cérebro não reconhece isso. A partir do momento que eu crio uma fantasia sobre algo, aquilo se torna real para mim. Mas, às vezes, ele é real só para mim. Eu olho para o meu irmão e eu crio uma fantasia, aquela fantasia é verdade, mas ela é só para mim. E, às vezes, ele nem está sabendo que eu estou criando aquela fantasia na minha cabeça, né? Porque isso está muito ligado às crenças que eu tenho de mim mesma. As crenças que eu tenho da vida e das pessoas, né? Então, os pensamentos, a mente, como a pastora está falando, é fundamental o que eu penso de mim mesma, né? Então, isso é muito importante a pessoa passar por um processo de autoconhecimento, se analisar, se perceber, se conhecer, para poder ter realmente uma vida saudável, né, pastora? Eu não sei se as mulheres daqui sabem, mas esse mês é o mês Março Lilás, né? É o mês de prevenção contra o câncer do colo do útero. E, assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, doutora, porque se fala muito do câncer de mama, câncer de mama, câncer de mama, mas existe o câncer do colo do útero e a importância de cuidar. Se a senhora pudesse falar que câncer é esse? Tá. O câncer do colo de útero, ele é assim, é uma coisa que vem crescendo muito. No geral, a maioria dos cânceres, né? O de mama também, mas o câncer de colo de útero começou a se falar muito agora, porque nós começamos a fazer mais diagnósticos precoces. E ele é igual ao câncer de mama no sentido de que, quando você diagnostica ele precocemente, você cura ele, às vezes não precisa nem de fazer uma cirurgia grande, você acaba curando. E para isso a gente precisa fazer o PCCU.
O PCCU ele é feito no consultório, é coletado as células do colo do útero, né, colocado numa lâmina IV. O PCCU ele não é para diagnosticar, quer dizer, não é que ele não é para diagnosticar, ele é para diagnosticar o câncer, mas ele consegue diagnosticar umas células que vêm antes do câncer. Então, a gente está falando de células precursoras de cânceres, ou então de algumas alterações que você pode, assim, olha, eu estou com uma alteração aqui, e ele tem vários níveis de alteração, né? Tem nível 1, tem nível 2, tem nível 3, antes de entrar no câncer. E se a gente conseguir pegar ele desde o nível 1, às vezes nem cirurgia a gente tem que fazer. Às vezes uma cauterização, às vezes uma mudança de estilo de vida. A grande maioria do câncer de colo de útero é pelo HPV, não é 100%, mas é a grande maioria. Então, são coisas que são evitáveis, por isso que é muito importante a gente ir pelo menos uma vez ao ano. Escutaram, gente? Pelo menos uma vez ao ano. Doutora, então, como é que a gente pode prevenir? Realizando o preventivo, é a melhor maneira de se prevenir esse câncer? É a melhor maneira. Eu acho assim, é a melhor maneira da gente detectar as alterações. Quem não queria detectar alguma alteração e falar assim, olha, sabe que você tem uma alteraçãozinha aqui de uma célula que, se você não se cuidar, daqui a 5 anos ela vai se transformar em câncer. Eu tenho aí uma célula que eu posso cuidar dela agora, né? E para mim, ou seja, eu posso cuidar dela agora para que ela não vá me transformar em câncer daqui a pouco. Então, eu acho que esse é o clique da questão aqui de se cuidar. Pegando o link do que ela falou sobre a questão do câncer, o câncer hoje, 70% é a alimentação. A gente carrega o gene, mas ele é como uma arma, quem atira é você. Então, a determinação de se realmente, de fato, você pode até ter esse gene, mas se de fato você vai realmente desenvolver esse câncer, é o seu estilo de vida. É a alimentação, infelizmente, a alimentação, como eu falei, hoje em dia ela é carregada de alimentos que vão conter radicais livres, que vão alterar essas células. Então, assim, a maioria dos tipos de câncer, eles são desenvolvidos exatamente pelos hábitos alimentares. E como você falou, pegando da mente, da mesa, de tudo, quem nunca pegou uma criança e falou, você não sai daqui até você terminar de comer? Você tem que comer o prato todo. E a criança chora e você pega uma sandália e bate nela. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo realmente desde a infância. Hoje em dia, infelizmente, as mães, elas realmente trabalham. Elas conquistaram espaço que antigamente nós não tínhamos. Hoje você encontra mulher que ela está em função que antigamente ela não poderia estar. No exército e em vários cargos. Presidência a gente já teve. E eu, quando olho para a mulher virtuosa, eu fiquei, gente, será que a mulher vai conseguir fazer tudo isso? E quando eu refleti naquela palavra da mulher virtuosa, ela acorda cedo, ela não come o pão da preguiça, ela vai, trabalha, ela provê a casa, ela acorda de madrugada, ela trabalha, ela cuida do filho, ela agrada o coração do marido. Então, assim, é muita coisa que a mulher faz. E será que realmente a gente não vai conseguir? A gente vai. É a questão realmente da priorização do tempo. E quando a gente fala em questão de alimentação para realmente trazer essa saúde para a nossa vida, gerar uma imunidade, eu sempre pergunto, quando você senta à mesa, você tem que sentar, você tem que ter atenção plena do que você está fazendo, você vai ter que pensar, mastigar, pausar o garfo novamente. E uma coisa que eu sempre falo, será que esse alimento que você está comendo está te nutrindo? Ou ele está só te dando... enchendo. Sempre tem aquele negócio, a maçã e o brigadeiro tem a mesma quantidade de caloria, mas será que tem a mesma quantidade de nutrientes? Será que eu estou sem tempo, eu vou comprar um suquinho industrializado e vou mandar meu filho comprar uma coxinha? Que tipo de nutriente você deu para ele? Qual a quantidade de açúcar que você está dando para o seu filho? Exatamente isso que a gente tem que prestar atenção, é exatamente desde a infância. Eu não gosto de atender criança, porque para a criança eu tenho que tratar os pais. Porque quem é que foi no supermercado comprar o biscoito recheado para a criança? Não foi a criança.
E teve um dia que eu atendi num consultório uma criança, ela, gente, bem obesinha, a bichinha, chega a dar pena. E a mãe, olha, mas ela não me escuta, não sei o que. Eu disse, mãe, quem é que está fazendo no supermercado? É ela. Por que a senhora está comprando esse biscoito? Por que a senhora está dando esse açúcar para ela? E às vezes a gente dá lá, desde os 6 meses de idade. Eu vou fazer uma papinha, eu vou colocar um sal. Eu vou fazer um suco, eu já vou adoçar o suco. Então a gente não deixa a criança conhecer o paladar dela. A gente já vai condicionando. Gente, eu já vi criança tomando refrigerante na mamadeira. 6 meses de idade. A gente pega no hospital, gente que, minha avó deu, eu vou dar tal coisa para a criança. Isso às vezes chegando até uma fatalidade pior. Então a gente vai condicionando o nosso corpo. E pegando do que a doutora falou também, hoje em dia a gente encontra uma infinidade de doenças que antigamente a gente não escutava. Hoje a maioria você encontra gente intolerante de tudo. Eu quero fazer um bolo sem glúten, sem lactose, sem farinha, sem açúcar, daqui a pouco está comendo só o vento. E você encontra essas pessoas com essas intolerâncias, exatamente porque a gente tem uma microbiota. E essa microbiota, ela vai ser condicionada desde a hora do parto até como você vem criando esse seu estilo de vida. E quando ela falou de cândida, gente, a cândida ela é uma praga para tratar. Porque realmente, de fato, ela envolve tanto a parte ginecológica como a parte mental e a alimentação. Eu acho que ela envolve mais a parte nutricional e mental do que só a parte... Porque eu acho que é a manifestação do que está errado. Isso. A cândida, ela realmente vem quando baixa a imunidade, ela é um fungo que ela cria uma película dentro do corpo que, para você tratar, você realmente vai... vários medicamentos. Você tem que tratar a mente, você tem que se acalmar, você tem que reduzir o nível de estresse e o excesso de açúcar. O alimento da cândida é o açúcar. Então, quanto mais... E as pessoas, às vezes, têm um vício por açúcar e não sabem o que é. Isso, às vezes, é a microbiota. E é exatamente a nossa microbiota que está com essas bactérias, que se chama disbiose. É o desequilíbrio das nossas bactérias. Quem nunca ouviu falar daquele lactobacillus vivo, né? Vou dar um lactobacillus vivo para o meu filho. É exatamente esses lactobacilos que a gente vai matando os bonzinhos e vai deixando só os ruinzinhos. Então, aquelas bactérias boas que a gente tem, que vai ajudar a gente a digerir, que vai ajudar toda a nossa saúde alimentar, a gente mata elas com excesso de alimento industrializado, estresse antibiótico. Tudo isso a gente mata essa nossa bactéria e vai modulando a nossa microbiota. Isso você pega médico, nutricionista, a microbiota é o assunto do momento. Exatamente pela questão do alimento que a gente dá. A gente vem com excesso de açúcar, alimento industrializado, e a gente vai acabando condicionando essa microbiota. E o que eu falo? É exatamente desembalar mais, ou descascar mais e desembalar menos. A gente tem que, na verdade, quando você pega para falar quais são os alimentos para gerar esse bem-estar, exatamente são os alimentos naturais, aquilo que a terra nos dá, aquilo que Deus criou. Então, quando a gente pega, a gente sabe que foi uma coisa que Deus criou, a gente sabe que é perfeito. E são exatamente os alimentos simples. A gente não precisa de nada. Aí o pessoal chega no consultório, mas você vai passar o sal rosa de não sei de onde? Eu disse, não, você pode pegar o sal normal. A gente não precisa de nada, a dieta não é uma coisa cara. A gente, na verdade, tem que aprender a se alimentar, a introduzir fruta, verdura, o arroz. Gente, quem já tentou emagrecer que tirou o arroz? Acho que um bocado de gente. Quando eu vou emagrecer, eu tiro o arroz. Gente, arroz, feijão, tudo isso são alimentos normais, você não precisa tirar. A gente só precisa controlar o equilíbrio. Inserir fruta, verdura, praticar atividade física. Qualquer comorbidade ou qualquer doença que você for tratar, a atividade física está na base. Isso vai aumentar seu gasto energético, vai melhorar. Por incrível que pareça, a mesma sensação de felicidade que a comida oferece, a atividade física também oferece. Então, assim, a gente precisa, na verdade, encontrar esse equilíbrio na nossa vida, na nossa alimentação, para poder realmente melhorar a nossa microbiota, nossa imunidade e poder viver bem.